hipertrofia de adenoides ou das tonsilas faríngeas. Esse é o nosso tema principal do vídeo de hoje. A gente vai falar de uma maneira objetiva de como medir isso no raio-x, também na tomografia e alguns exemplos de ressonância. Também vai falar um pouquinho sobre apneia e hipopneia obstrutiva de sono de maneira objetiva, para deixar bem claro que são as adenoides. É um tecido linfóide normalmente presente nas tonsilas faríngeas, que são a mesma coisa que adenoide, que é o mesmo, são sinônimos, e é normal ter, e a gente vai ver nesse vídeo como faz para diferenciar quando está muito aumentado e quando está um pouco aumentada, que é normal em crianças até os 5 anos. Então, vem comigo. Então, aqui a gente já tem nosso exemplo, uma radiografia de cavo, que tem que ser realizada em posição neutra, com a criança ou o adulto em inspiração, não pode estar comendo, obviamente, durante a realização do exame, e posição neutra pode ser realizado sentado ou em pé. Então, vamos medir, é uma linha da sincondrose esfeno-occipital, eu já vou mostrar como é que a gente faz para achar ela, até a porção posterior do palato duro. Eu já vou entrar em detalhes de anatomia em seguida, para quem ainda tem dúvida, mas podia ser uma linha na base do crânio, tá? A sincondrose esfeno-occipital, aqui está o esfenoide, e occipital seria mais ou menos aqui, bem onde termina o esfenoide, tá? Se estiver areado. Então a gente desenha essa linha que seria a linha 2, aqui a porção posterior do palato duro, e essa mesma linha da sincondrose esfeno-occipital até a porção mais anterior da convexidade da adenoide. Eu vou deixar o artigo em referência. Então essa aqui seria a linha 1, vamos dizer isso, que é a linha da própria tonsila faríngea ou adenoide, né? Então a gente vai pegar e vai calcular 1,8, eu vou calcular aqui para a gente, dividido por 2,5. E vai ver esse valor. Deu 0,7. Esse valor vai ser considerado alterado se for maior que 0,8, tá? 0,7, algumas vezes, dependendo, a gente já pode usar um pouquinho, já está pelo menos um padrão acima da normalidade. A gente pode descrever como leve redução da amplitude da coluna aérea, né? E quando for maior de 0,8, marcada a redução da amplitude da coluna, da coluna aérea. Para quem não entendeu como faz para achar essa sincondrose esfeno-occipital, eu acho que é mais fácil a gente mostrar uma tomografia aqui de uma criança de 4 anos. Aqui está a tonsila faríngea ou adenoide. E aqui está o palato duro, acho que é mais fácil de ver. E aqui a gente tem o basium occipital, basium occipitum, também alguns livros falam, é que o basium esfenoide. Na vida fetal, existe a articulação de duas cartilagens, que é a sincondrose esfeno-occipital. Então, essa sincondrose fecha quando adulto. E a medida aqui no raio-x vai ser desse ponto aqui, desse ponto até o palato duro, e depois a outra também da sincondrose até a porção que a tonsila faríngea é o maior diâmetro da tonsila faríngea seria aqui. Nesse caso aqui nem foi realizado por isso, tá? Então, aí a gente pega a medida que vai ser bem alterada acima de 0,8, a gente divide 1,4 por 0,3, 1,4 dividido por 2,3, e deu 0,6, que aí seria absolutamente normal. Esse aqui foi feito para corpo estranho por outro motivo, né? Então, é assim que a gente mede no raio-x. E também pode ser medida na tomografia, né? Então, palato duro, aqui a porção, eu vou entrar em detalhes explicando orofaringe, renofaringe, em seguida agora, para quem ficar com alguma dúvida. Se você já gostou do conteúdo, não deixe de deixar seu like, que é bem importante para mim. E vamos falar das adenoides um pouquinho, que elas vão crescendo logo após o nascimento e atingem o pico de tamanho até ao redor dos 5 anos, depois regridem normalmente. Se a gente não vê as adenoides é normal ter adenoides, né, obviamente, ou as tonsilas faríngeas. Se a gente não vê elas, uma criança de 6 meses em diante, a gente pode até, inclusive, suspeitar de doença de imunodeficiência, alguma imunodeficiência da criança. Então eu vou entrar em alguns detalhes aqui sobre a orofaringe, como a gente faz para avaliar pacientes adultos, né? Então, o que eu falei ali, para a gente fixar bem, é o método de Fujioka e colaboradores, é um artigo antigo eu vou deixar na descrição desse vídeo, é a linha 1 sobre a linha 2, linha 1, para a gente fixar mais uma vez, da sincondrose esfeno-occipital até a porção anterior da adenoide. E a linha 2 da sincondrose esfeno-occipital até a porção posterior do palato duro. Valores maiores que 0,8 são definitivamente anormais, mais 2 de desvio padrão
E 0,7, 0,75 a gente pode deixar entre leve e moderado também, tá? Conforme o artigo ali. Mas 0,8 definitivamente é um pouco acima do esperado. Acho importante, inclusive, colocar isso no laudo, o valor, quanto que deu essa medida do método Fujioka, porque às vezes o otorrino joga a família pressionando, quer cirurgia, não quer, e a gente bota o método, critério objetivo, né? Não que a gente acha, aquele achômetro, num dia a gente acha uma coisa, no outro dia acha outra coisa, aí vem um colega e acha diferente, né? Então a gente medindo com esse método fica bem objetivo, fica bem critério técnico, né? Acho que valoriza bastante o nosso relatório. Para criança, isso estou falando conforme o artigo, isso é para criança, vale, tá? Para adulto eu vou mostrar agora, sim. Então, para adulto a gente estima o risco da síndrome da apneia, hipopneia obstrutiva do sono mais na orofaringe, né? Que eu já vou mostrar a diferença entre os dois em seguida. Então, quando essa coluna aérea, a gente desenha, pode fazer em qualquer workstation, eu não fiz na minha aqui porque cada uma varia, e se esse valor for menor que 50, é um alto risco para síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, porque a coluna aérea vai estar muito fininha, é bom de medir no axial. Eu vejo que os dentistas e alguns radiologistas usam essas referências, e já se é menor que 120 milímetros quadrados, tem um risco moderado, tá? Acima disso, é um baixo risco, embora ainda algumas pessoas ainda façam alguns procedimentos. Então, o que é orofaringe? Não custa a gente lembrar. Rino e orofaringe acima do palato duro. Palato duro, aqui estrutura óssea, aqui o palato mole, né? Orofaringe das tonsilas faringe para trás, cavidade oral, 2/3 anteriores da língua, porção anterior, né? Hipofaringe do ocioide para baixo. Continuando aqui, eu vou mostrar uns exemplos na tomografia, como a hipertrofia adenoide pode nos deixar um pouco para a gente se acostumar com as imagens. Então, aqui está a cavidade nasal e já a coana totalmente obstruída, né? Isso aí pode dar obstrução da drenagem nos seios da face e dar até sinusite. Então, pela obstrução da coana. Então, aqui uma tomografia sem contraste, um plano axial, aqui uma com contraste. Tem um realço difuso, assim, homogêneo, vívido, nada de efeito de massa. É bem comum em crianças. A princípio, é só uma hipertrofia adenoide e não tem grandes preocupações. Se existe suspeita, às vezes só com a biópsia mesmo, mas eu vou mostrar mais alguns detalhes. Na ressonância, a gente tem que ver aqui o T1, a gente vê essas linhas, né? Isso aqui, esse padrão estriado é normal também, nada, não sujeito. Isso aqui fala contra a neoplasia, né? E da mesma forma, esse coronal é um coronal com contraste. Aqui no T1 é um homogêneo, um isosinal em relação à musculatura, que é a musculatura do espaço mastigador. Para quem quiser, eu tenho um vídeo que vai passar aqui em cima, quem não viu ainda. Então, aqui a tonsila faringe é um sinal homogêneo, e aqui mais uma vez tem um com contraste, tem um realce linear, assim, isso é absolutamente normal, nada patológico. Aqui um T2 sem contraste, esse hipersinal também é normal, só queria mostrar que pode dar uma retenção mucosa aqui no seio maxilar, em especial também obstrui o ósseo da tuba auditiva e pode predispor a otite médias de repetição em crianças, né? Então aqui bilateral. E aí, obviamente, que o pessoal do otorrino tem uma experiência muito maior que a minha. Só estou querendo compartilhar um pouco sei que alguns otorrinos assistem, ou estudante de medicina. Com quem se interessa, quiser compartilhar, dar uma sugestão aqui no comentário, eu agradeço. E se gostou ou não gostou do vídeo também, pode avisar o que eu agradeço. Então, mais alguns detalhes aqui. Esse aqui é para a gente ver como o linfoma, esse aqui foi patológico, né? Foi confirmado. A gente, pela imagem, não consegue diferenciar muito, especial pela tomografia na ressonância, a gente consegue sugerir, talvez com a restrição de difusão, mas mesmo assim, a hiperplasia adenoide também pode dar restrição de difusão. Então, se existe uma suspeita clínica, a imagem acaba sendo limitada, a não ser que tenha algum sinal de malignidade, que é reabsorção óssea, invasão de estruturas adjacentes, né? Mas quando é bem inicial, assim como nesse caso, a gente pela imagem não consegue diferenciar o linfoma da hiperplasia adenoide, né? Ou hiperplasia das tonsilas faríngeas. E aqui, o outro diagnóstico diferencial é o paciente mais idoso, 50 anos, que fuma, né? Aí a gente pode pensar em linfoma, que aqui olha como está diferente do lado esquerdo, aqui invadindo o espaço mastigador, tendo quase uma superfície, tá preservando a carótida, mas envolve o músculo pterygoide medial do lado esquerdo, e da mesma forma do lado direito aqui, uma ressonância com contraste com outro paciente, invadiu os músculos, quase chegando ao espaço pré-vertebral, um SEC de nasofaringe. E, pessoal, era isso. Eu quero agradecer, fortalecer, deixar seu like, compartilhar, mostrar para algum amigo seu se está ajudando. E até a próxima.